Sugeriram fazer um vídeo falando sobre escatologia, dando uma pincelada em todos os temas de escatologia. Vamos ver se isso é possível num vídeo de menos de 10 minutos. O primeiro fato de escatologia que temos é a morte. Com a morte inicia a escatologia, ou seja, os últimos acontecimentos da vida humana. A morte, então, é a separação da alma do corpo. Quando o corpo biológico já não suporta mais a vida, a alma se separa. O que vem logo em seguida é o juízo dito particular daquela pessoa. O momento da morte, o momento exato da morte, não é possível precisar ainda. Existe ainda muita discussão. A medicina tem muita discussão ainda sobre o momento exato da morte, mas para a teologia, assim que a pessoa morre, a gente sabe que em seguida virá o juízo particular. O juízo particular, então, é o momento em que se dá o veredito, o destino final daquela pessoa. E há só dois destinos possíveis: céu ou inferno. Se a pessoa morreu em amizade com Deus, em graça, sem nenhum pecado ainda a perdoar ou a pagar ou a expiar, ela vai para o céu. É aquilo que ocorreu com o bom ladrão na cruz. Ele se arrependeu de todos os seus pecados, mostrou arrependimento e ele já estava pagando pelos seus pecados naquela cruz. Ele reconheceu isso e Jesus então reconheceu que ainda hoje, naquele dia da morte deles, ele estaria no paraíso, estaria no céu com Jesus. Se a pessoa morre e não está nesse estado chamado estado de graça, não está em amizade perfeita com Deus, mas não tem aversão total a Deus, que seria o inferno, ela vai ainda para o céu, mas precisa ainda de uma purificação que chamamos de purgatório. Purgatório é então uma purificação através do amor da pessoa, que vai reconhecer os seus pecados, reconhecer aquilo que ela ainda deve, né? Porque todo pecado deixa aí uma pena, é preciso pagar essa pena. A pena, vamos dar um exemplo assim, quem rouba, não basta pedir perdão pelo roubo, mas precisa restituir aquilo que foi roubado. Com todos os pecados acontece algo semelhante. Existe uma pena a ser paga. Se não conseguir pagar em vida as penas dos pecados, mesmo que eles já tenham sido perdoados, após a morte há essa oportunidade da pessoa se purificar. Ali é uma espécie de remorso, uma dor que a pessoa sente, uma pena que ela paga na alma, uma espécie de sofrimento por não poder ir ainda diretamente para o céu. Ela então é purificada e paga essas penas ainda por pagar. Esse é o chamado purgatório. Também não é possível medir o seu tempo, seria mais uma questão de intensidade, a intensidade desse purgatório. Há um tempo, e ainda se ouve falar assim, de dias de purgatório, mas essa é uma questão para simplificar a questão das indulgências. Uma indulgência é uma obra que paga, que extingue certa pena do pecado. Por exemplo, o que seria equivalente a 100 dias de penitência para em vida pagar essas penas dos pecados, seria o que a pessoa lucra de uma indulgência de 100 dias. Não quer dizer que a pessoa esteja 100 dias no purgatório e pague esses 100 dias, porque não é possível medir o purgatório em dias. Falamos já do céu e do purgatório.
E o inferno é a ausência absoluta de Deus por escolha própria da pessoa. A pessoa que morre com aversão total a Deus, morre com todos os seus pecados não arrependidos, não perdoados, porque ela não quis o perdão. Aquela história do pecado contra o Espírito Santo é rejeitar o perdão de Deus, rejeitar o amor de Deus. Então Deus não condena essa pessoa, Deus aceita essa liberdade, essa escolha da pessoa, e então ela vai viver como ela quis, sem Deus. Ela se volta contra Deus e a favor das criaturas, morre com amor às criaturas e não amor a Deus. Então ela vai sofrer aí as consequências dessa escolha. Deus não vai estar com ela por toda a eternidade, por escolha dela, e ela vai sofrer a pena das criaturas, a pena dos sentidos, que é um sofrimento nos sentidos, no seu corpo após a ressurreição, e na sua alma de forma intelectual ela vai ter uma espécie de sofrimento também. Voltando um pouco no juízo, o juízo particular, o juízo da pessoa que se dá logo após a morte, é quando essa alma, ela ainda se discute se ela se encontra com Deus, com Jesus Cristo, para ser julgada por Jesus Cristo, ou se é um auto-julgamento. Mas em todo caso, a pessoa é iluminada por Deus, por Jesus Cristo, em pessoa talvez, que se encontra com essa alma, e nessa iluminação, nessa presença de Deus da alma, ela então reconhece os seus pecados e vê a sua história, vê tudo o que fez, o que não fez, e esse é então o julgamento. Ela ou é julgada por si mesma, um auto-julgamento através da iluminação de Deus, ou o próprio Cristo dá esse veredito a ela. Como quer que seja, é o juízo particular daquela pessoa logo após a morte. Então, após o juízo particular, temos o destino já da pessoa, 2 destinos, céu e inferno, sendo que o céu pode ser que tenha uma etapa intermediária, que é o purgatório. Não devemos entender nenhum desses lugares como lugares de fato físicos, porque ainda se trata das almas, as almas que vão para o céu e para o inferno, ou passam pelo purgatório. Então não são lugares, pois são estados de espírito que não têm matéria, então não precisam de espaço físico. Outra coisa é no fim dos tempos, que é o outro tema, temos a parousia, que é a volta gloriosa de Cristo. Ele diz que voltaria uma segunda vez para dar fim à história, e esse é o outro tema de escatologia, a parousia, que é a volta de Cristo, que está prometida por Ele mesmo, então não há dúvida que acontecerá. E quanto a isso, nós temos a incerteza da data. O próprio Cristo se negou a dar uma data, mas deixou alguns sinais que precederiam a sua volta. São pelo menos 5 sinais, eu não vou lembrar todos aqui talvez, mas temos aí uma grande perseguição à igreja, uma apostasia. É aí na apostasia que entra o tema do anticristo, que é segundo o catecismo, uma impostura religiosa, uma falsa religião, uma pessoa que encarna uma falsa religião. Pode ser um anticristo, pode ser vários anticristos, há várias interpretações. Este é um dos sinais que precedem a parousia. Há também aí os sinais da natureza. São Paulo fala na carta aos Romanos de uma conversão dos judeus antes da parousia. Enfim, são esses alguns dos sinais que nos deixam também com uma incerteza. Será que já se cumpriram esses sinais ou não? Porque todos eles, de certo modo, já se cumpriram, mas talvez não.
E então resta a incerteza que vamos ter até o momento de fato da parousia, e é bom que seja assim, porque temos que estar sempre vigilantes. Por ocasião da parousia, então, vem a ressurreição dos mortos. Todos ressuscitaremos, tanto os que já haviam morrido e sido condenados no juízo particular, tanto para o céu quanto para o inferno. Os que estiverem vivos por ocasião da parousia terão seus corpos transformados, uma ressurreição aí sem passar pela morte, e será dado fim a toda a história, a todo o mundo, a todo o cosmos será também transformado. Há muita fantasia sobre isso, né? Principalmente na literatura, nos filmes, mas o fato é que não sabemos como será. Só esperamos que Cristo venha e dê fim à história. Ocorrerá então o juízo final após essa ressurreição. Todos serão julgados não mais individualmente, como no juízo, porque todos já terão o seu juízo particular, serão julgados coletivamente. A história será julgada, será dada a conhecer a todos toda a história, todos saberão os desígnios de Deus na história. Até se brinca que vai passar num telão tudo o que você fez assim para todo mundo, né? É uma brincadeira, mas de certa forma há algo de verdade nisso, porque será dado a conhecer a todos a história da humanidade toda. É uma espécie de iluminação também, de julgamento final da humanidade, que fará justiça a todos, porque a nossa história é marcada por injustiças, a gente morre com injustiças, então no fim da história será feita justiça a todos. Então, já com nossos corpos ressuscitados, iremos definitivamente para nosso destino, o céu ou o inferno. Bem, basicamente são esses os temas da escatologia: a morte, juízo particular, céu, inferno, purgatório, parousia, ressurreição dos corpos, juízo final.